Então já tenho a marcação do espaço, teto, piso e as duas paredes. Vou proceder a medir e marcar a planta em perspectiva. A profundidade total, a gente disse que é de 4,25. Profundidade é medida sobre a linha de terra. Na escala 1 para 25, 4 metros e 25. 4 metros e 25. Profundidade total do cômodo. Desse lado, eu vou medir também o aparador, já que ele está do lado direito e facilita o meu trabalho. Medir os 70 de afastamento, mais os 3 do móvel, já na linha de terra do lado direito. 70 de afastamento até a parede do fundo, mais 3 metros do móvel, do aparador. E essa aqui é a medição da profundidade total do cômodo, que é 4,25. Bem, as larguras, já medi as profundidades, tanto do cômodo quanto do móvel. Vou medir a largura do móvel, que é 65 e um afastamento de 10. Então, essas larguras são medidas do limite da parede do plano do fundo para dentro, 10 centímetros mais 65 do móvel. Para esse móvel tenho linha sem fuga. Todas as linhas paralelas com o raio visual principal são linhas que concorrem para o ponto de fuga. E o ponto de fuga se encontra na frente da nossa vista, corresponde ao eixo de visão do campo visual. Então fiz as linhas sem fuga. Marcação das profundidades. Somente do móvel de aparador, do aparador. Ponto de distância é o ponto de fuga das diagonais, que transportam as medidas feitas na linha de terra para o rodapé da parede. Depois de feita essa medição, a partir do rodapé em fuga, lançamos uma linha horizontal. Eu estou sendo meio cansativo, né? Um pouco repetitivo, mas é importante lembrar dos conceitos. Alguns alunos precisam de relembrar de algumas coisas. A prática, a habilidade a gente consegue na prática. Então, por enquanto estamos na escola, é tarefa do professor repetir os conceitos até fixar. Transportando a segunda medida, essa segunda medida corresponde aos 3 metros do móvel, do aparador. Marcou o rodapé. O segundo movimento é uma horizontal. Eu tenho um retângulo do aparador marcado no piso. Estou fazendo a planta perspectivada do aparador. A planta em perspectiva. A planta ortogonal, a planta em perspectiva. Retângulo em perspectiva tem 2 linhas em fuga e 2 transversais desenhadas no sentido horizontal. Aqui está em primeiro plano, é maior, e aqui está em segundo plano, menor. Muito bem.
A última medida, que é a profundidade total do cômodo, também é transportada até marcar o rodapé. Marcou o rodapé, eu tenho o limite do cômodo. 4,25 é a profundidade total do cômodo, então posso limitar já a minha área para visualizar as proporções em que está ficando a perspectiva. Posso delimitar paredes, teto, a parede lateral esquerda, definindo assim o espaço, e já tenho adiantado a planta do aparador, a planta em perspectiva. Continuando a marcação da planta em perspectiva, vamos definir a marcação no piso do sofá. Nós temos profundidades a marcar e vamos usar o PD da esquerda, ponto de distância da esquerda, pela proximidade que o sofá tem com a lateral esquerda. Tenho 1 metro de afastamento, 3 módulos de 80 e vai sobrar 85 até completar a profundidade total. 1 metro, 3 de 80 e 85. Bem, fazendo as medições. 1 metro, 3 de 80, 3 módulos de 80, são 24. 24 em total, dividindo em 3 módulos. 80, 80 com 80, 1 em 60, mais 80, 2,40. Então eu tenho aqui a marcação dos 3 assentos. Completando a profundidade total da parede, que é 4,25, eu tenho o último espaço, que é o afastamento em profundidade do sofá e o limite do corte do desenho. Bem, o sofá tem uma largura de 1 metro, sendo que tem um afastamento de 20 para a parede lateral. Então eu vou marcar 20 mais 1 metro, depois tem mais 70. Vamos começar com 20 mais 1 metro. Mais 1 metro, eu tenho as fugas, as linhas que concorrem para o ponto de fuga, todas as linhas paralelas ao raio visual principal. Vamos marcar as profundidades. Ponto de distância da esquerda. Ponto de distância da esquerda. Lançando a linha de fuga lá do ponto de distância. E marcando o rodapé
da parede lateral esquerda. São 3 módulos de 80. Estou lançando a linha a partir do ponto de distância. Lembra que o ponto de distância é um ponto de fuga das diagonais. Nesse método é usado apenas para marcar as profundidades. Em outras situações ele tem utilidade também. Nós vamos encontrar uma delas neste trabalho ainda, nessa atividade ainda. Mais à frente nós vamos usar para marcar quadrados e objetos em diagonal. Uma vez que a gente marcou o rodapé, traçamos as horizontais, definindo a modulação do sofá. Assim nós temos os 3 assentos e a marcação do sofá em perspectiva, a planta em perspectiva, a base inferior do sofá em perspectiva. Nós temos o último módulo, que, segundo a informação, ele tem 70 centímetros a mais. Nós vamos fazer uma planta com formato de L, 70 centímetros a mais. Então, marcando a partir de 1 metro mais 70, 1 metro do sofá, da largura do sofá, mais 70, fazendo a fuga, ponto de fuga, e o terceiro módulo, o último plano, primeiro, segundo, terceiro, aumentando até os 70. Agora sim tenho a planta em perspectiva completa do sofá. Nós temos mais um objeto, mais um móvel, que é a mesa de centro. A mesa de centro, ela tem 90 centímetros e ela está alinhada com o eixo do cômodo. O eixo que divide o cômodo em 2 partes iguais. A mesa está centralizada em relação ao cômodo. Então, a largura da mesa, de 90 centímetros, a partir da metade, da marcação que a gente fez na metade da linha de terra, eu posso medir 45 para cada lado, 45 para cada lado, é uma das marcações do lado direito da mesa, 45 do outro, vai fechar os 90, ó. Ficou dentro da marcação do sofá, mas é isso mesmo. Observa os alinhamentos, o sofá avança um pouco e a mesa fica recuada em relação ao alinhamento no sentido da fuga. Fugando a largura da mesa. Marcação do lado direito do ponto de fuga, abre para a direita. Ponto de fuga novamente, a linha fuga abre para a esquerda. A mesa fica em primeiro plano em relação ao módulo do sofá que está estendido. A mesa vai ficar em primeiro plano, mais à frente do terceiro módulo do sofá. E ela está alinhada, está centralizada com os 2 assentos. Observa como a gente reparar em alinhamentos e em proporções dos objetos é importante.
Normalmente fazemos isso. Procuramos centralizar uma mesa em relação a um sofá, na maioria das vezes. Podemos aproveitar isso e marcar a profundidade da mesa com auxílio do sofá. Aqui nós temos a marcação do eixo do sofá. Observa que essa marcação veio da linha de T do lado esquerdo, onde nós temos a marcação do eixo do sofá. Podemos medir a mesa dividida ao meio, 45 para a esquerda, 45 para a direita, da marcação do eixo do sofá. Vou repetir. A marcação do eixo do sofá veio do ponto que foi marcado na linha de terra. Eu posso medir metade da mesa para a direita desse ponto e a outra metade da mesa, 90 aqui, ó, para a esquerda. 45 mais 45, 90. Mesa foi marcada à esquerda e à direita do ponto que define o eixo do sofá. A mesa está simétrica, está alinhada com o sofá. Então agora eu posso transportar a profundidade. Ponto de distância, profundidade marcada sobre a linha de terra. Profundidade marcada sobre a linha de terra. E tenho uma linha horizontal, outra linha horizontal. A posição da mesa também. Então agora tenho os 3 objetos marcados no piso. A planta perspectivada. A outra etapa é alturas.